Muito bem, quem está chegando para essa conversa é ele, Tiago Romariz. Tiago, boa tarde, bem-vindo. Olá, boa tarde, boa tarde. Hoje pra gente falar um pouquinho, você estava falando que a gente vai falar de filmes e séries. Hoje, especialmente, vamos falar de duas séries para indicar pro pessoal para este Opa, final de semana. Pois que é, beleza. Vamos maratonar então, começando por qual delas, Tiago? vamos lá. A gente tem um tema, né, que é o tema da crise de opioides que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos anos. Acabou virando um grande tema de livros, publicações, séries, filmes e tudo mais. E há alguns anos, pra ser mais específico, em 2021, essa crise ganhou uma série super premiada que está disponível no Brasil no Star Plus, que se chama Dope Sick. Né? Ela é estrelada pelo Michael Keaton, que é conhecido por ser o Batman lá na década de 80 e 90, e tem outros grandes atores ali no meio, e também o diretor Barry Levinson, que é muito bom. Então, se você quiser assistir alguma história, né, algum grande conto sobre essa crise de opioides, para quem não sabe, principalmente ali nos anos 2000, uma rede farmacêutica chamada Purdue Pharma acabou criando um remédio, um opioide, né, que prometia curar a dor como nenhum outro tipo de remédio curava, e acabou desencadeando uma grande crise, uma grande epidemia, né, na verdade, no país, e milhares de pessoas acabaram morrendo e se viciando, não só no opioide, como também acabando indo para outros tipos de drogas. E aí, esta série, que já está disponível, tá lá, é baseada em um livro que chama Dope Sick também, que você pode assistir, e assim, eu acho essa uma das melhores séries sobre o tema, mas também num drama geral, histórico, né, para você saber mais sobre como a indústria farmacêutica funciona, como que a política funciona, como é que a agência que toma conta da verificação dos remédios funciona. E eis que, 2 anos depois, a gente tem hoje, estreando na Netflix, Império da Dor. É uma série que também fala sobre a crise dos opioides, né, e que se baseia em outro livro chamado Império da Dor também, e que conta basicamente a mesma história, né, que você vai acompanhar a Purdue Pharma, que é a indústria, né, a empresa que fez o OxyContin, né, que é o nome do remédio, mas o mais famoso deles, conhecido como Oxy também por muita gente, que ele é um remédio que na época, né, os médicos falavam muito, e hoje ainda eles discutem muito, que dependendo da dosagem, e que foi uma dosagem que a Purdue acabou colocando no mercado e foi autorizada pela Agência Farmacêutica dos Estados Unidos, ela chegava a um impacto tão grande quanto a heroína, né, tinha para algumas pessoas, e foi realmente um dos grandes responsáveis por essa crise que tem nos Estados Unidos. Então você pode assistir, são 6 episódios, todos já estão disponíveis por lá. Tem no elenco o Matthew Broderick, né, conhecido por bastante gente, que fez o Inspetor Bugiganga, por exemplo, ele fez na década de 90. O Taylor Kitsch, que fez Yellowstone, que é outra série super famosa também, está por lá. E tem a Uzo Aduba também, que ficou famosa por Orange is the New Black, né? Ela faz a Crazy Eyes no Orange is the New Black. Ela é a protagonista da série. Você acompanha toda a crise pelos olhos dela. Né? Ela é uma agente do governo que acaba descobrindo o início da crise, tenta avisar para o governo e para as agências de toda forma, mas o sistema é muito mais forte e não quer, né, que esse tipo de lucro acabe. Então é uma história muito forte, é uma história muito, talvez seja dos últimos anos, né, isso pré-pandemia, talvez seja a grande crise de saúde que a gente teve, principalmente na América do Norte, né? Por causa desse vício em remédios. E você acompanha vários lados dessa história. Do governo, da indústria e a mais importante de todas, que é o lado das pessoas que foram as vítimas disso tudo, né? Tem uma cena bem impactante, assim, na Império da Dor, que todo começo de episódio você acompanha um depoimento de uma família que perdeu um ente querido por causa da crise. Então você acaba por entender um pouco mais. E tudo é baseado em fatos. Né? Então, se você for como eu, por exemplo, que gosta de assistir contos e filmes baseados em fatos, você vai depois pesquisar sobre essa crise para entender um pouco mais. Não falta material e não é algo que foi embora. Ainda existe isso, tipo, ainda é uma crise muito forte. Afinal, uma crise desse tipo você não consegue resolver simplesmente passando a caneta em alguma coisa, né? São gerações e gerações que acabam influenciadas por isso. Então, se você quiser descobrir um pouco mais, é uma história que tem um drama bem, bem interessante. Você vai maratonar, Aline, como você falou, tipo, vai ser muito rápido, assim, sabe? Boa. 40 minutinhos e você vai ter 2 séries aí, se você quiser aproveitar para o final de semana. Dope Sick, no Star Plus, e o Império da Dor,
que está na Netflix disponível a partir de hoje. Ô, Tiago, e se as pessoas forem escolher uma ou outra, ou assistir primeiro uma, depois outra, em que medida, na sua avaliação, elas são parecidas e diferentes, já que elas falam basicamente do mesmo assunto? Boa. Eu acho Dope Sick uma série melhor. Eu acho ela é mais detalhista e mais profunda nas questões que fizeram de fato a crise acontecer, né? Então você fala muito sobre a corrupção que acontece no governo com a indústria farmacêutica, né? E que aconteceu, foi comprovado, foi julgado, e que isso já foi mostrado, e a gente tem a Purdue Pharma, por exemplo, acabou de ser dissolvida, né? Tipo, ela acabou. Então, o Richard Sackler, que foi o dono da Purdue Pharma, ele foi condenado a pagar alguns bilhões de dólares, mas ele segue respondendo por alguns processos. E eles, né, na Dope Sick, eles falam de forma muito mais profunda, tanto da parte da indústria em si, quanto das consequências que toda a crise trouxe para os familiares, né? O personagem, por exemplo, do Michael Keaton é um médico, né? Tipo, ele é um médico que acaba sendo influenciado pela indústria farmacêutica, ele passa o Oxycontin, mas ele mesmo acaba viciado nele, depois de sofrer um acidente. Então, assim, eu acho uma história muito mais complexa, mais cheia de camadas, do que a Império da Dor. A Império da Dor era um pouco mais simples, ela tenta vilanizar, e vilaniza, obviamente, a indústria e tudo mais, mas de uma forma um pouco menos profunda, mais leve. Ele cria caricaturas, né, faz mais piadas e tudo mais, e não se aprofunda tanto nas vítimas, né? Eu acho que entre essas duas eu ficaria com Dope Sick. Mas a história é tão forte, a história é aquele tipo de tema, né, que eu acho que se você fizer uma boa condução da narrativa, qualquer pessoa vai ficar extremamente interessada naquilo. Sim. E eu acho que o Império da Dor faz isso. Então, se você ver primeiro Império da Dor e gostar, eu acho que você vai ter uma experiência muito melhor depois assistindo Dope Sick, também, que é um pouco maior. Ela, se eu não me engano, ela tem 10 episódios. Isso que eu ia te perguntar, as durações. As duas têm uma temporada só e quanto tempo mais ou menos cada episódio? São 40 minutos de episódio, mais ou menos, e são minisséries, né? Só tem aquela temporada e acabou, baseado nesses 2 livros, que são homônimos também. Então, a Dope Sick, se eu não me engano, são 8 a 10 episódios, e a Império da Dor, 6 episódios. 40 minutos, 45 minutos, assim, é daquela série bonitinha para você conseguir maratonar, sabe? Então, não vejo... não é daquelas que vai ter que passar 15 episódios, 20 episódios. E elas são tão... Acontece tanta coisa em cada episódio, e são várias linhas narrativas, que você com certeza vai passar muito rápido na hora que você for assistir. Que beleza, baita dica aí pro fim de semana, viu? Maratonar cada uma dessas séries. Então a gente trouxe Dope Sick, que tá no Star Plus, não é isso? E Império da Dor, isso aí, estreando hoje no Netflix, correto? Perfeito, isso aí. Demais. Esse foi Thiago Romariz, sempre com a gente aqui às quintas-feiras, trazendo as melhores dicas de filmes, séries, trazendo inclusive tudo antecipadamente para nós aqui na Nova Brasil FM. Thiago, obrigada por hoje. Tchau, tchau, brigadão.